Então, o processo de digitalização de um livro, como esse aqui, tá? O programa está, na verdade, com todas as configurações default. O programa está em inglês, né? Essa é a primeira abertura do programa, sem nada de especial, quer dizer, não fiz nenhuma configuração especial. Apenas posicionei o livro e vou fazer a digitalização dele. Tá? Bom, o importante aqui vai ser usar o retângulo, porque eu vou selecionar uma área do livro que eu quero. Essa área aqui está excelente. Uma vez definida essa área, se eu não fizer uma outra movimentação do retângulo, ela permanece dessa forma aqui. E eu posicionando o mouse aqui em Scan, basta dar um Enter que eu vou capturar a imagem. Então eu vou mostrar para vocês como que é simples essa digitalização. Muito bem. Então vou dar um Enter, como eu disse. E tenho aqui a imagem. Essa é a primeira imagem. Eu vou usar o OCR. Lembrando que ele está em português. Não vou remover fundo, no caso background. Posso remover ou não, mas não vou remover. Vamos apenas usar agora a função de OCR. O que eu poderia fazer a cada página digitalizada? Tá? Eu poderia já gravar livro Turbo Basic, por exemplo, página inicial. Tá? Ou simplesmente eu vou digitalizando e depois eu faço esse trabalho de pegar cada uma cada página, né? E fazer então a digitalização passando para o OCR. Tá? Muito bem. Se você perceber aqui, ó, Turbo Bass, ele acabou não colocando aqui o Basic. Então vamos voltar aqui a imagem e vamos pedir para remover o background e vamos ver o OCR como fica. Esse tipo de situação ela pode ocorrer de maneira comum acontecer. Por quê? O que a gente deve entender é que o programa ele vai tentar entender, quer dizer, todo um texto, mas você, nesse caso aqui, a gente tem outras linhas e tudo isso pode ter influência no caso da digitalização. Tá? Muito bem. Então está aqui o texto corretamente digitalizado. Uma coisa bastante importante aqui que eu acho que vale a pena se mencionar é que para uma página como essa, onde você tem caracteres com fontes maiores, você tem aqui, pode observar, vários caracteres diferentes, quer dizer, com fontes diferentes. E se você observar após, né, a digitalização, igualmente você tem os caracteres proporcionais à sua fonte original. Vamos então ao processo, como eu chamei, quer dizer, de processo simples, né, e rápido. Muito bem. Primeira página, então nós vamos mudar, praticamente voltando aqui para vídeo, né, vamos mudar. Uma coisa também comum de acontecer, você mudou a página e a imagem ainda não está. Ela pode demorar um pouco mais, um pouquinho, mas ela volta. E ficamos então
com o retângulo. Como eu disse, uma vez que o retângulo já esteja pré-selecionado, a página inteira já está aqui. E eu vou fazer o quê? Vou apenas posicionar o mouse e vou bem. Pronto. Outra página. Não vou fazer digitalização. Vou simplesmente dando Enter. Nada além disso. Um processo bastante simples. Muito bem, chegou aqui, ó. Vamos corrigir para que ele pegue mais essa área. Muito bem. Ficou curioso quanto aos pontos? Muito bem, então vamos pegar essa página aqui e vamos passar aqui, fazer com que o OCR trate esse texto. Saiu exatamente como a gente esperava. Bastante simples, né? O tempo em que também a gente teria, não vamos nem comparar, né, para digitar. Um texto desse seria infinitamente superior. Vamos voltar então à digitalização. Tá? Aqui eu dou uma aqui. Vamos usar a página. E assim por diante. Você percebe que é um processo rápido. Não há nenhuma demora. Muito bem. Vamos pegar novamente uma página como essa. Jogamos ela para cá e vamos tratar o texto. Aqui já tem uma coisa interessante. Essa linha é um pouco curva. Existe uma possibilidade dessa parte aqui do texto não sair 100%. Mas vamos ver. Vocês perceberem que é bastante rápido. A máquina que eu estou usando é um i5, um processador i5. Ó, o texto saiu correto, que não saiu correto foi a linha. A linha basicamente não nos importa. A gente pode simplesmente remover essa linha e deixar o texto aí sem problema nenhum. Voltamos às páginas, quer dizer, essa já foi digitalizada, vamos mudar. E foi capturada, digitalizada, enfim, tem um tempo. Vamos selecionar o retângulo novamente e vamos ao scan. Supondo que eu fosse apenas executar o trabalho de capturar cada uma das páginas, vocês perceberem, é rápido, não é um processo demorado. Tá? Outro ponto importante é que as páginas elas estão retas. Nesses trechos, eles estão retos. E isso, na verdade, facilita muito a digitalização depois, quer dizer, do OCR na interpretação do texto. Tá? Se a página fica, por exemplo, se ela estivesse amassada ou algo assim, tá? Que iria acontecer? Na hora do processo de OCR, certamente poderia acontecer um tipo de problema. Outro ponto interessante de salientar é que de noite, né, eu estou usando uma iluminação absolutamente comum, não tem nada de excepcional, uma lâmpada luz branca, equivalente a uma lâmpada de 100 watts de luz amarela, né, e no máximo a luz que vem do próprio monitor. Tá? Então, quer dizer, esse é o processo. Como vocês podem perceber, é bastante simples.
Não tive que mexer em nada aqui, ó, nessas configurações, absolutamente nada. Voltamos aqui então. Vamos ver, nós já estamos na página 31. Isso quer dizer que nós já passamos pelo menos por 15 páginas, nós já digitalizamos. Eu estou, logicamente, segurando o microfone aqui na mão, senão esse processo poderia ser mais rápido, tá? Porque eu moveria as páginas de maneira mais rápida, uma mão estaria morrendo a página e a outra iria fazer o processo de leitura. Ó, aqui nós começamos com esse problema de, no fundo da página e no início elas ficarem tortas, né? Então isso ocorre por quê? Porque o livro, nessa parte aqui, tá, ele começa a ter uma quantidade de páginas, né? E para que ele fique certo, você teria que levantar essa parte. Então, ó, vamos ver. Levantei, pronto, ele já está correto. E aí, como eu disse, se eu seguro com a outra mão, vai ficando mais fácil. É claro que a necessidade de um certo cuidado visual no que você está fazendo, porque não adianta simplesmente capturar uma imagem sem dar importância àquilo que você está vendo, se ela está boa ou não, né? Isso, se for feito dessa maneira, certamente você vai ter problema. Um detalhe importante é que o livro, ele não tem, as páginas, elas não estão totalmente em branco, elas já estão um pouco amareladas, né? Isso não é um problema. Cada um dos itens aqui, nós já falamos em outros tópicos, né? E vamos pegar aqui uma página qualquer, vamos virar para cá e vamos fazer o processo de insert. Aqui. Vamos ver por quê. Isso que segue nessa maneira. Uma tabela. Cinza, azul claro. Entre marrom, entre magenta e azul claro. Magenta e azul claro. O 9 ele interpretou como sendo o símbolo de porcentagem. Vamos remover o background e vamos pedir de novo. Muito bem. Aqui. Ele interpretou corretamente o texto.